Oferecimento TV Lá, bem perto de você. Olá, telespectador do AmazonSat. Prazerosamente nós estamos gravando no restaurante Pancaru. Claro, o restaurante recebe a mim, o nosso convidado, Janderson Lopes, e a minha equipe para um almoço que é uma delícia. Você precisa conhecer o restaurante Pancaru. Eu vou conversar com Janderson Lopes, que lançou o livro em Manaus, Os Guardiões da Humanidade, O Legado do Falcão. Uma obra interessante, é um romance, e você vai conhecer um pouco desta obra. Ô Janderson, você escreveu uma obra de ficção, onde você sonha uma cidade e você viaja. Como é que funcionou isso na tua cabeça? Você que não é de Manaus, mas se entusiasmou com a floresta, se apaixonou por Manaus e escreve um livro de uma cidade que você sonha no futuro, é isso? Isso mesmo. Quando a gente para um pouquinho para pensar, né, o que a gente planeja, como as coisas podem acontecer, o que o nosso mundo, a nossa cidade pode se tornar no futuro, então a gente começa a projetar aquilo que a gente gostaria que acontecesse. E eu fui criado assistindo filmes de ficção, muitas séries envolvendo isso, e o André também. E ao juntarmos nossas ideias, né, nós começamos a pensar o que poderia acontecer com Manaus. Quais pessoas poderiam se juntar, que organizações, que instituições, por que isso poderia acontecer. E problemas que eu encontro na minha profissão acabaram gerando também motivos para a cidade surgir e acontecer da forma como está. Questões de alagação e tantas coisas que acontecem e que são típicas da nossa região aqui, acabam influenciando para essa cidade do futuro que é Manaus. Agora, é interessante que você faz o livro a quatro mãos, juntamente com o André Oliveira, que era um homem que sonhava uma cidade limpa, uma cidade com um meio ambiente maravilhoso. Infelizmente, o André faleceu, mas você manteve o nome do André na obra, você presta uma homenagem para ele. O que representou o André na construção da obra? O André, ele é um mestre. Digamos que ele foi o criador do mundo. A gente que joga... Esse livro foi baseado numa aventura de RPG. E quem sabe o que é RPG sabe que é necessário criar um mundo, uma narrativa onde personagens vão criar as histórias. Quando eu comecei a escrever em Minas Gerais, eu sabia o que era uma história de personagem, o que era aquele personagem que você desenvolvia e gerava toda uma história a partir dele. Só que eu não sabia o que era um mundo ficcional. E o André, ele como narrador, mestre de RPG, ele foi fundamental para a concepção do que é um mundo ficcional. Então, a obra Os Guardiões da Humanidade, ele é, antes de tudo, um mundo ficcional, em que qualquer pessoa que tenha um conhecimento pode criar um personagem dentro desse universo. E o André justamente é esse arquiteto. Eu gostaria de destacar essa palavra, né? É o arquiteto desse mundo, pois ele teceu esse mundo a partir das concepções dele iniciais. Nós jogávamos numa época em 1945, não que nós vivêssemos em 1945, mas onde a gente situava inicialmente os personagens era nessa época. E quando a gente resolveu escrever, a gente começou a projetar aquele mundo de 1945, que era só do André, para um mundo de 2125, que foi um mundo criado a partir da nossa interação. E o André, por que Manaus? Por que essa cidade? Por que tudo isso? Porque o André, ele amava Manaus, ele tinha um trabalho de defesa da Amazônia, ele se importava, ele fazia parte de ONGs que trabalhavam como isso, Nós Ambiente, entre outras ONGs, que trabalhavam em defesa da Amazônia. Ele dava aulas de técnicas de preservação, de desenvolvimento sustentável. Então ele era uma pessoa grande, tanto em coração como também em propósito. Ele trouxe todo esse desejo pela preservação da Amazônia, e eu sou voltado muito pelo desenvolvimento do ser humano, e a gente acabou combinando
essas duas facetas da história para criar esse universo ficcional que é dos Guardiões da Humanidade. Você trabalha o mítico e você trabalha o mágico. Nesse contexto, a fusão de você com o André na construção da obra foi muito importante. Mas você relaciona isso com a cidade de Manaus. Eu poderia dizer, então, que a obra oferece não um sonho, mas uma cidade melhor para se viver? Eu acredito que sim, né? Quando a gente foi construindo essa cidade ideal, né? Ela tem um pouco de utopia e também tem um pouco de distopia. Então tem os dois aspectos. Então ela é utópica no sentido de que a gente quis colocar nela aquilo que a gente almejava. Mas ela também é distópica pelo sentido de que a trama oferece uma outra opção para o leitor. Então, na cidade, existem coisas que a gente anseia, como um mundo melhor, com mais tecnologia, porém, existem também as partes negativas, que normalmente é ocasionado por esse anseio, por essa busca pela tecnologia, que é também a destruição da natureza. Existe, ao longo da trama, vocês vão ver que existem personagens que trabalham em torno disso, do desenvolvimento apenas do ser humano, e existem personagens que têm essa visão mais do desenvolvimento do todo, da natureza junto com o ser humano. Os Guardiões da Humanidade, o legado do Falcão. Janderson, interessante é que o livro é todo narrado em Manaus. Como é que você encontra essa cidade no sonho de um amanhã melhor? Bem, quando a gente ouve falar de Manaus, a gente pensa imediatamente na nossa floresta. É inevitável. E antes de ser... Eu sou pernambucano, né? Então, quando eu vim pra cá, então eu só tinha essa ideia da nossa fauna e flora. Porém, ao conviver com a manauara, ao conviver com os costumes, ao ver a questão também da cultura... Fui em Parintins já várias vezes para o Festival Folclórico. Então, várias daquelas situações míticas que a gente encontra e que a gente vê nas pessoas, no trato com a sociedade, né? A gente acaba descobrindo uma Manaus em que eu posso explorar outros elementos. Então, culturas que eu apenas conhecia, que são culturas importadas, como elementos como vampiros, lobisomens, os vikings, que tem nessa obra, que eu importei de outros ambientes, eu coloco também junto com outras possibilidades míticas, como outros personagens que são culturais aqui da Amazônia. E isso faz com que eu possa misturar, dentro de um equilíbrio, um mundo ficcional, em que eu tenho uma sociedade desenvolvida e também toda uma cultura por trás, em que às vezes que foi perseguida, foi tentada ser apagada, né, da história, eliminada da história, mas ainda existe, ainda é viva e ainda vai influenciar as pessoas nesse mundo do futuro. Agora você trabalha com a cidade alta e com a cidade baixa. Sim, pelo fato de conviver com várias situações de alagação e já ter passado por várias pessoas com esse problema, e ver que essa situação ela é corriqueira. A cada ano nós vemos a margem, o limite da margem ali sempre está subindo cada vez mais, atingindo mais e mais casas. E ao conversar com o André, a gente foi projetar como é que vai ser esse futuro. Então, na nossa visão, os rios eles vão subir cada vez mais. E vai chegar numa situação em que as pessoas elas vão ter duas situações: ou vão começar a viver cada vez mais como ribeirinhos, ou vão fugir para outras regiões, migrar para outras regiões. E nós idealizamos uma sociedade baseada em corporações que tinham um interesse particular, financeiro e também mítico, em que as pessoas permanecessem aqui em Manaus. E elas começam a criar toda uma estrutura ao redor da cidade, começa com grandes pilares, começa a unir esses pilares, e esses pilares estão a 300 metros acima da cidade, e ele começa a angariar trabalhadores para trabalhar lá, e cada trabalhador com a promessa de que eles fariam parte e teriam um lugar dentro dessa sociedade do futuro.
e esses trabalhadores começam a migrar para essa sociedade que ela não obedece financeiramente o rumo do Brasil, porque tem dentro dela uma economia própria, e eles começam a criar lá uma cidade acima da nossa cidade, porque a nossa cidade, a Manaus antiga, ela passa a ser considerada da Manaus Baixa e a Manaus Alagada, em que as pessoas começam a sair, mas ainda muitas pessoas passam a habitar nessa cidade, porque ainda não querem se render ao trabalho na corporação, e essa corporação passa a apresentar uma nova opção para esses trabalhadores. Então, é uma cidade alta, tecnológica, e a cidade baixa, que tem vários costumes ainda do nosso tempo. Não é sonho. Todos nós esperamos uma cidade limpa e respeitando o meio ambiente. Por que o interesse nesse tipo de ficção? Isso aí tá desde a minha história. Eu digo que eu e o André, nós temos uma origem semelhante, né? O André, no livro, ele me confidenciou que a mãe dele foi a grande responsável pelo interesse dele pela leitura. E eu observo que na minha vida também, a minha família me incentivou muito a ler, e no meu caso a minha leitura era mais voltada para a Bíblia, né? Mas na Bíblia eu encontro vários elementos que foram suficientes para me dar esse desejo pelo etéreo, pelo desconhecido, por aquilo que a gente anseia, né? E nisso a gente colocou um pouco nesse livro, e o André também. E na nossa infância nós tivemos muita influência de personagens como Jaspion, como outros elementos importados dos Estados Unidos, importados do Japão, animes e séries americanas. E tudo isso acabou criando na nossa mente esse desejo pelo futuro e pelo ficcional. Então não é algo que seja estranho, a gente convive com isso. Agora, Janderson, a Amazônia tem lhe inspirado. Você é do Nordeste. Você passou por Minas Gerais. O que te traz para Manaus? O que te faz se aproximar da Amazônia? Bem, a minha história, eu sou militar, né? Tenho 3 anos, eu era militar do Exército, passei no concurso. E do Nordeste eu fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu fui designado para Manaus. Em Manaus eu passei no novo concurso para o Corpo de Bombeiros. Hoje eu sou tenente do Corpo de Bombeiros. A minha formação foi lá em Minas Gerais, então passei 3 anos em Minas Gerais. E de lá voltei para cá. Então eu sou tenente do Corpo de Bombeiros, quase capitão, se Deus permitir. E a gente, ao vivenciar nesses locais, a gente acaba pegando um pouquinho de cada cultura e se apaixonando por cada local que a gente passou, né? E Manaus, como eu tenho mais de 10 anos aqui em Manaus, né? Então, querendo ou não, a minha influência maior está aqui justamente em Manaus. Agora, você é um militar, tem muita leitura. É comum entre os militares a construção de obras? Eu conheço, por exemplo, um militar muito importante hoje na reserva, que é um historiador de suma importância, o Coronel Roberto, mas isso não é muito comum na área de vocês. Como é que você explica isso? É a leitura? É a construção da infância na família? Eu acho que, no caso, nós militares, nós temos um pouquinho muito do concreto. É difícil você encontrar os militares voltados para essa questão do etéreo, do ficcional, da construção de algo apenas no ideal, no ideológico, né? E, normalmente, o militar ele trabalha muito com o fazer, o realizar. Então eu tenho um pouco disso pela profissão e a gente realiza muitas coisas no nosso meio. Graças a Deus, Deus tem nos livrado de muitas situações em que a gente tem encontrado e tem nos dado a força para livrar várias pessoas também de riscos pela própria profissão. Ser bombeiro militar é uma profissão de risco e que nossos colegas diariamente, eu tenho vivenciado e tenho visto isso e agradeço a Deus por ele ele nos dar esse rumo e nos dar a força para fazer a diferença. E eu gosto muito de fazer a diferença. E todo militar gosta. É tanto que é um grande problema entre os militares trabalhar na parte administrativa. Porque a grande maioria dos bombeiros, eles querem estar atuando. Eles querem estar lá vivenciando a ocorrência a cada momento, podendo ajudar. Eu consigo trabalhar com as duas situações, em ver o real e também desejar esse irreal, essa ideologia, esse desejo de que as coisas venham a acontecer futuramente. E é mais difícil de você encontrar pessoas assim. Normalmente as pessoas são mais voltadas para o hoje
e para o que podem estar fazendo agora. Normalmente o militar também entende isso. Na verdade, o livro teve uma receptividade muito grande, inclusive no meio acadêmico. Como é que você recebeu isso? Olha, com muita felicidade, né? Eu tenho um relato da mãe do André. Recentemente ela mandou uma mensagem para mim e ela disse assim, que ela tinha demorado para começar a ler o livro, que não era o estilo de leitura dela, mas quando ela começou a ler, ela conseguiu visualizar não só uma boa leitura, como também ela conseguiu ver coisas do André naqueles personagens. E ela estava lendo dentro de uma clínica lá em Santos. Ela é de Santos, não é nem aqui de Manaus. E ela estava lá, quietinha no lugar dela, lendo, quando uma menina, eu não sei se era o que trabalhava ou que estava sempre consultando, foi até ela e disse: olha, a senhora está lendo esse livro? Aí ela olhou: sim, estou lendo. Ela: olha, eu estou doido para comprar esse livro. Aí ela olhou assim, disse, pô, ela disse que não manifestou a informação de que ela era mãe de um dos autores, né? Porque ela teve medo de começar a chorar nesse momento. Mas ela disse para mim depois que ela sentiu uma grande alegria, pois até em Santos as pessoas estavam falando do livro. E para mim, que sou escritor, que faço parte dessa obra, né? É algo fantástico. Porque todo escritor gosta de saber que alguém está apreciando sua obra. Gosta de ouvir uma opinião. Às vezes as pessoas dizem assim: não vou criticar. Eu gosto de ouvir a crítica, eu gosto de saber o que está errado, qual a observação, por quê? Porque eu acredito que a gente vai crescendo a cada momento. E eu não nasci escritor, a escritor você vai se desenvolvendo ao longo do tempo, é o seu interesse que vai te gerando a querer escrever sobre aquilo ou não. Eu não sou dos mais eruditos, eu não tenho nenhuma formação acadêmica específica nessa área. Eu sou bombeiro militar, gosto de trabalhar na minha profissão, mas também eu gosto de criar personagens que sejam heróicos, que façam a diferença no mundo. Tá certo. Janderson, foi um prazer enorme te receber, especialmente para este almoço, para mostrar a tua obra, mas nós estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade de se despedir dos seus leitores e deixar seus agradecimentos. Eu agradeço a todos que já adquiriram, e espero que mais e mais pessoas possam estar, ao ver esse programa, possam estar adquirindo mais essa obra. Eu sei que vocês não vai se decepcionar. Se você quer ter uma visão de Manaus daqui a 110 anos, se você espera confrontar essa visão com a minha visão, se você espera ver elementos que você encontra em outros filmes fantásticos que você normalmente pode ver produzidos pela Warner Brothers, pela DC e tantos outros produtores, se você sempre vê aquela programação americana e vê aqueles personagens e você gostaria de sentir esses personagens como eles seriam aqui em Manaus, então você precisa conhecer essa obra, você precisa conhecer esse mundo ficcional, porque esse mundo ele é escrito por pessoas, eu e o André somos pessoas que gostamos desse tipo de coisa, dessa aventura, dessa ação, e que eu tenho certeza que se você também gosta disso, você vai poder encontrar nessa obra algo em que você pode se deleitar. Eu agradeço a tua presença, agradeço, claro, a você, telespectador fiel que nos segue nesses 17 anos de programa, agradeço aos nossos patrocinadores, mas te convido para continuar conosco nas redes sociais. Você vai lá no YouTube, você vai continuar nos vendo, nos assistindo, mandando o seu e-mail, fazendo a sua crítica e principalmente mandando os elogios que nós gostamos também. Olha, te aguardo, é na próxima semana. Nós do Amazonsat vamos te esperar. Até lá e um grande abraço.